Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do BRM News. BRM News é esse podcast que traz para você as principais informações e notícias sobre negócios, inovação, tecnologia e economia sobre os mercados regionais brasileiros. Hoje é sexta-feira, dia 21 de março, meu nome é Lucas Comarella, estou aqui com meu colega Renan Torres. E aí, Renan? Bom dia, Lucas. Bom dia para quem nos escuta. Hoje, sexta-feira, se encaminhando para o final da semana. E uma sexta bem animada. Notícias importantes aqui para o setor de tecnologia do Espírito Santo e também para o setor de turismo do nosso estado. Muita coisa, então vamos lá, Lucas, para as notícias do dia? Vamos lá, Renan. Então, pra gente começar aqui, a gente abre esse nosso episódio com uma baita conquista pro Espírito Santo, que é o capixaba Lucas Pires, que é gerente de serviços da Aiko Technology. Ele vai representar o Brasil na final de uma das maiores competições de cibersegurança no mundo. Se chama Ultimate Fabric Challenge Global, promovida pela Fortinet. Esse evento vai acontecer em abril, lá em Berlim, na Alemanha. E lá, esse evento, eles reúnem os melhores especialistas do planeta nessas questões de cibersegurança, e é um desafio digital. Então, o Lucas, na verdade, ele não é um novato nesse negócio. Ele já participou em 2022 de uma competição contra 72 duplas, e também internacional esse evento, e ele ficou em 13º lugar. E no ano passado ele foi vice-campeão na etapa latino-americana, que garantiu a vaga na final do Mundial de Cibersegurança. Parabéns pro Lucas, né? Parabéns pro pessoal da Aiko. E para quem não conhece a Fortinet, essa é uma das principais empresas de cibersegurança a nível global, a nível mundial, atendendo grandes, né, multinacionais como o próprio Google e inclusive governos, né, ao redor do mundo. E a Aiko, né, que é a empresa onde o Lucas trabalha, é uma das principais parceiras da Fortinet aqui no Brasil. O Guilherme Iglesias, né, que é o CEO da Aiko, destacou que essa conquista é um marco não só para a empresa, mas também para o Espírito Santo como um todo. Eu acho que isso reforça muito a capacidade, né, que empresas que vêm de mercados regionais têm de serem destaques também em seus setores, não só a nível Brasil, mas principalmente também a nível global, né? Então é uma certificação muito importante para reforçar a capacidade técnica, essa capacidade de você sempre estar se inovando e estar surfando aquilo que tem de melhor no mundo no seu setor. Perfeito. E ainda aqui no Espírito Santo, Lucas, vamos agora para o setor de agronegócio. Uma notícia muito importante que é a prorrogação do prazo do Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, para imóveis com até 4 módulos fiscais, ou seja, pequenas propriedades, né, nas zonas rurais. A nova data é 31 de dezembro de 2025, então final desse ano. E quem perder esse prazo fica de fora de benefícios previstos no Código Florestal. Essa regularização, né, esses benefícios, garante vantagens importantes para quem tem propriedades como essas, como a possibilidade de demarcar reserva legal em área menor, né, abaixo dos 20%, e manter atividades em áreas de preservação permanente e acessar crédito agrícola com mais facilidade. Então é uma forma aí do produtor rural que nos acompanha ter uma série de benefícios, né, se regularizando, Lucas. E tem mais, né? O produtor, ele vai ter ainda 20 anos para recompor os passivos ambientais, além de suspensão de multas por irregularidades que são antigas. E para você ter uma ideia da importância disso, segundo os dados do MAP Biomass, mais de 50% das propriedades rurais brasileiras não estão regularizadas ambientalmente. Isso trava o acesso ao crédito, dificulta parcerias e afeta o planejamento de longo prazo dessas propriedades. Então esse movimento de extensão visa justamente destravar esse gargalo, especialmente entre os pequenos. E no Espírito Santo, o IDAF é o responsável por receber esses cadastros. Então, se você conhece algum produtor rural, ou você mesmo é um produtor rural, não deixa de compartilhar essa notícia e já correr atrás desse benefício que é super importante. E falando agora do turismo e desenvolvimento regional, o Hotel Fazenda China Park Domingos Martins, acho que todo mundo aqui conhece, eles estão investindo pesado para se tornar o principal e primeiro resort certificado no Espírito Santo. Então tá rolando várias reformas para aumentar a capacidade de hospedagem e oferecer novas experiências aos hóspedes, como, por exemplo, salão de beleza, agência de turismo, academia, área kids, além de uma reforma completa no novo espaço para eventos. Então, um verdadeiro upgrade no complexo. E a certificação ela vai ser concedida pela Associação Brasileira de Resorts, que hoje conta com apenas 75 estabelecimentos associados em todo o Brasil. Então, é mais uma grande conquista aqui para o estado do Espírito Santo. Isso tem impacto direto na economia local, né? A gente sempre diz que o setor de turismo aqui do Espírito Santo ele é muito privilegiado pela nossa geografia, né? Então, a gente está aqui, né, na Grande Vitória, a gente pode chegar nas montanhas capixabas em menos de 1 hora. Isso é super importante, né? Ter uma proximidade com o público, uma facilidade. É super interessante e é uma demanda, né, que vem aumentando muito depois da pandemia. A gente tem dados aqui da BR, né, que diz que o setor de resorts movimenta mais de 5 bilhões ao ano no Brasil e gera mais de 50 mil empregos diretos
e indiretos. Então é um avanço super importante para esse setor, né, para a região das Montanhas Capixabas. Torcer para que dê certo e que cada vez mais o turismo aqui no estado possa avançar. E vamos de varejo agora, Lucas. A operação da Leroy Merlin, no Espírito Santo, teve um dos 5 melhores resultados do país em 2024, com crescimento de 15% nas vendas e 40% no seu canal de venda digital, que é o e-commerce. O bom desempenho, né, da sua operação chamou a atenção do grupo francês Adeo, que já anunciou um investimento de 140 milhões numa loja da Obra Max, marca voltada para profissionais da construção em Cariacica, aqui no Espírito Santo. A inauguração está prevista ainda para esse ano, 2025. E não para por aí, né? A Leroy tá vindo mais forte. Eles estão de olho no modelo Express, com lojas um pouco menores, entre 400 e 800 metros quadrados, voltadas para conveniência. Então, Serra e Vila Velha estão no radar da empresa, e o diretor local da rede disse que o estado está num momento econômico muito favorável, com dinheiro circulando e bons indicadores. Então, isso são percepções do empresariado externo que vem aqui no Brasil e percebe que o mercado está positivo e que o Espírito Santo, de fato, dentre os outros estados do país, é um grande achado, é uma grande fonte de renda para os negócios. Então, segundo a FEComércio, o comércio varejista capixaba teve uma alta de quase 9% em 2023, acima da média nacional, e isso ajuda a explicar o porquê os grandes players estão vindo para cá para buscar acelerar seus negócios. E agora, Renan, vamos para a política, tá? Lá em Brasília, o Congresso finalmente aprovou o orçamento de 2025 com algumas mudanças muito importantes. A previsão de superávit primário do governo saltou de 3,7 bilhões para 15 bilhões de reais, um ajuste muito expressivo que mostra exatamente a tentativa de reforçar a narrativa de responsabilidade fiscal. Além disso, os gastos com a educação foram ampliados de 117 bi para 167 bilhões de reais. Já na saúde, o orçamento também cresceu, chegando a 232 bilhões de reais. O relatório ainda mantém os valores das emendas parlamentares, no valor de 50,4 bilhões de reais, o que mostra que como o toma lá da cá, né, essas disputas ali orçamentárias ainda continuem firmes nas próximas semanas. E um outro ponto muito relevante foi o acordo costurado pela ministra Gleisi Hoffmann para manter o poder do executivo e cancelar até 30% das despesas discricionárias, ou seja, aquelas que não são obrigatórias. Isso destravou a votação e também viabilizou programas como o Pé de Meia, voltado para estudantes de baixa renda. E esse ponto das emendas é muito importante para quem nos acompanha agora, porque isso mostra o nível de tensão política entre o Executivo e o Congresso, e principalmente porque nos bastidores havia uma articulação muito forte para que as emendas reduzissem para um patamar de 10% do orçamento. E, basicamente, aqui, quando a gente aumenta as emendas, a gente amarra muito mais a capacidade do Executivo de ter orçamento para ele, e acabar aplicando aquilo em obras, serviços e por aí vai. Então isso mostra muito a tensão política entre o Executivo e o Congresso. E vale lembrar, para quem nos acompanha agora, que no ano passado o Congresso aprovou a Lei Complementar 210, que é aquela lei que institucionaliza, Lucas, as emendas de comissão, que pouco tempo atrás foram muito criticadas por terem uma falta de transparência e que juntas somaram cerca de 11 bilhões de reais. Então, é grana que poderia estar indo para educação e saúde, mas que está sendo utilizado como moeda de troca pelos nossos políticos. E por falar em Brasília, o ministro Fernando Haddad voltou a defender o projeto que isenta o imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Ele deixou claro que o projeto só será votado com uma compensação aprovada, e aí começa a queda de braço. O governo quer taxar dividendos de quem ganha acima de 600 mil por ano. Haddad disse que quem perderia com esse projeto, mal arrumado, seria o próximo governo. E reforçou que ainda o imposto mínimo sobre os super ricos de 10% seria uma forma justa de equilibrar as contas. Hoje, um trabalhador CLT paga em torno de 27,5% de IR, enquanto quem vive de dividendos pode não pagar até nada. E esse debate sobre tributação não é só no Brasil não, Lucas. A OCDE e o FMI têm defendido uma reestruturação tributária global para incluir impostos mínimos sobre renda passiva, assim como está sendo discutido aqui no Brasil. Países como França, Alemanha e Canadá já implementaram ou estão em fase de implementar medidas muito parecidas. Aí vale lembrar que no Brasil, a isenção, né, do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais beneficiaria cerca de 10 milhões de pessoas, enquanto a taxação dos dividendos afetaria 141 mil contribuintes, muitos dos quais já usam algumas ferramentas para ter um ganho de eficiência tributária. A gente sabe que a pressão política é enorme, que tem efeitos sociais enormes, mas no fim do dia a conta tem que fechar, porque quando a conta não fecha, a gente sabe que isso acaba virando
mais inflação, mais juros, menos emprego, menos renda e Mais impostos. acaba prejudicando principalmente aqueles mais necessitados ou mais frágeis, né, Perfeito. economicamente falando. Então, a conta fechar é importante, principalmente para aqueles Exato. que estão naquela faixa, né, da base da pirâmide, digamos assim. Perfeito, Renan. E na agenda internacional, o destaque vai para a tentativa do Brasil de se inserir na cadeia de produção do aço com hidrogênio verde. Então é uma alternativa mais limpa aos combustíveis fósseis, e o governo brasileiro ele quer que siderúrgicas da Alemanha não apenas importem hidrogênio do Brasil, mas também o HBI, que é uma etapa intermediária na produção do aço. Isso faz parte da estratégia brasileira de agregar valor ao insumo antes da exportação, o que pode ser decisivo para desenvolver um polo de hidrogênios verdes por aqui. Essa notícia é bem interessante porque ela mostra como o Brasil está muito bem posicionado nessa transição energética a nível global. É um time muito importante para a gente, né? Porque a Europa ela vai precisar de hidrogênio verde para descarbonizar a sua indústria pesada, né? Sua economia, países como a Alemanha, por exemplo. E o Brasil tem todas as vantagens comparativas para isso. Uma matriz energética limpa, abundância de água e potencial solar e eólico. Para a gente poder materializar isso em dado, segundo a EPE, Empresa de Pesquisa Energética, o Brasil tem potencial para produzir 20 milhões de toneladas de hidrogênio verde por ano até 2040, com receitas estimadas em 15 bilhões de reais anuais. Mas a gente precisa começar, a gente sabe que isso é um setor muito novo aqui no Brasil, mas a gente está muito bem posicionado para ser uma referência a nível global. Perfeito, Renan. E trazendo para vocês um dos maiores anúncios de infraestrutura da semana, o Brasil tem hoje mais de 500 projetos sendo estruturados para concessão à iniciativa privada, segundo o levantamento da ABDIB. E juntos esses projetos somam um potencial de 750 bilhões em investimentos. E só em 2025, o governo federal planeja 82 leilões, com expectativa de 130 bilhões contratados. Isso representa um volume maior desde a criação do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, lá em 2016. E esse movimento de abertura para a iniciativa privada marca uma guinada em relação ao modelo estatal que dominou o Brasil aqui por décadas. Estados e até municípios têm entrado no jogo buscando eficiência e um alívio fiscal. E a gente sabe que concessão não é sinônimo de privatização, né? A gente está delegando para empresas privadas, mas existem regras, metas e contrapartidas muito claras para a sua atuação. E essa parceria entre o público e o privado é muito importante, principalmente para que a gente possa destravar várias obras, né, de infraestrutura, né, obras que no fim do dia acabam aumentando a produtividade do Brasil na nossa economia. Perfeito, Renan, obrigado. E para a gente encerrar aqui nosso episódio hoje, queria trazer alguns comunicados, lembrando que semana que vem, em São Paulo, no dia 26 de março, a gente realiza o evento BRM São Paulo, que é um evento que busca trazer lideranças econômicas, empresariais e políticas para discutir as potencialidades dos mercados regionais brasileiros. E lembrando que a gente já soltou o episódio de hoje do You Investor com a Lara Brotas e com a Flávia Dalla, um episódio que fala sobre investimento em artes e ativos não fungíveis. Não perca. E fica o convite também para o pessoal escutar o podcast Trilha da Prosperidade dessa semana, um episódio super legal sobre governança em empresas familiares, né, com o Adriano Salvi. Ficou super interessante, fica aí a recomendação. E um bom final de semana para todos. Voltamos na segunda-feira com mais notícias. E forte abraço, pessoal. Até mais.